Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje seria celebrado o dia de São José, nesse final de semana, dia 19 de março. No entanto, nós não celebramos durante a quaresma as festas no domingo. Os domingos da quaresma prevalecem sobre as demais festas. Nesse sentido, São José será celebrado na segunda-feira, dia 20, lembrando o pai adotivo de Jesus, o patrono da igreja. Mas nós lembramos com muito carinho, nesse domingo, dia 19, o 4º aniversário da celebração solene que o Papa Francisco iniciou a sua missão de Pedro, na igreja e também para o mundo. Justamente o início solene da missão do Papa Francisco na igreja. Ele que foi eleito no dia 13, ele iniciou e celebrou solenemente na Praça de São Pedro no dia 19. Nós rezamos na sua intenção e que Deus o conserve. Nós, nesse ano A que vivemos, dentro da liturgia dominical, meus irmãos e irmãs, começamos uma trajetória muito batismal. Sempre a quaresma tem em mente um tema batismal. Quaresma é o tempo de preparação última para o batismo, ou, no nosso caso, que já fomos batizados, de renovarmos as promessas batismais. Mas o ano A, com a sua liturgia, traz consigo já toda uma tradição antiga da igreja. Nós temos as leituras, das primeiras épocas da igreja, em que realmente a liturgia toda nos fala desse contexto batismal. E na liturgia desse terceiro domingo da quaresma, vem o tema da água. Aqueles que vão ser lavados nas águas do batismo, ou que já foram lavados nas águas do batismo, devem saber que toda essa vida divina vem pela água viva que é Jesus Cristo. E o sentido da vida vem por Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. É a palavra de Deus que nós estaremos escutando nesse final de semana. Ou seja, Cristo é a água viva, Ele realmente é o sentido último da nossa vida, e que aquele que é batizado é chamado realmente a professar a sua fé em Jesus Cristo, em crer que nele realmente nós encontramos a vida e a salvação, que Ele realmente é a água da vida e é aquele que nos conduz pelos caminhos desse mundo. Portanto, que nesses próximos domingos nós possamos estar sempre vendo e escutando e acolhendo a palavra de Deus desse ano A, através dessa visão batismal, que é um pouco o contexto desses domingos da quaresma que sucedem esses dois primeiros. Depois falamos sobre os 40 dias de deserto, tempo de vencer a tentação. E lembrarmos também de escutar o Senhor pela palavra e que aquele Jesus que vai ser crucificado está ressuscitado e glorioso, como nós contemplamos na transfiguração. Temos aí depois todo esse contexto batismal, começando com a água viva, com Jesus Cristo. Quero também dessa água, disse a samaritana a Jesus, como nós estaremos escutando. Soubesse que a gente está te pedindo água, esse diálogo de Jesus com a samaritana, você mesmo que pediria essa água viva, que não precisaria vir buscar mais, que terá a vida para sempre. Portanto, palavras importantes, meus irmãos e irmãs, que nos fazem cada vez mais acolher e renovar a nossa vida cristã e a nossa vida batismal. A leitura do livro do Êxodo, a leitura primeira desse final de semana, nos fala da água. O povo no deserto, evidentemente, estava sedento de água e reclamava, murmurava contra Moisés, dizendo que você saiu do Egito para morrer de sede no deserto, nós, nossos filhos e nosso gado. E Moisés se coloca diante de Deus: o que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam, não é? E o Senhor diz a Moisés: vai com essa vara que você abriu o mar e também vai tirar água da pedra, não é? Toma a tua vara e estarei lá diante de ti sobre o rochedo no Monte Horebe, e ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo:
o Senhor está no meio de nós ou não? Esse povo tentou a Deus. O Senhor está ou não está no meio de nós? Porque estamos passando sede. O salmo de resposta, o salmo 94, que nós normalmente lemos no salmo como salmo invitatório, todos os dias no ofício, né, divino, na liturgia das horas, coloca também, entre outros aspectos, também esse mesmo episódio. Ele vai lembrar: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O povo provocou, né, e colocou Deus à prova. Mas Deus saciou a sede daquele povo com água que brotou da pedra no deserto. Portanto, essa questão da água aparece muitas vezes. E para um povo que vive cercado de deserto, a água tem um significado muito grande. Inclusive, a leitura do Evangelho fala justamente do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José, e era ali que ficava o poço de Jacó, ou seja, onde tinha água, sempre um lugar marcante. Assim como também o próprio Rio Jordão, que passa, né, pelas terras de Israel, tem toda essa importância também, né, se poder passar água por ali, para poder tornar fértil aquela região. Tá? Então, justamente, de novo vai aparecer o tema da água no poço de Jacó, onde Jesus chega com os seus discípulos. Enquanto eles vão à cidade, né, ele se encontra com uma mulher que está tirando água do poço, que chega aquele horário, que talvez devia ser alguém não muito bem vista por causa dos outros horários. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E a mulher, que era samaritana, lugar onde normalmente os judeus não poderiam passar: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, diz a leitura, os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus responde: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí a mulher acorda, enxerga, mas se não tem nenhum balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? É maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus fala, portanto, meus irmãos e irmãs, de outro tipo de água. É a sua própria presença de água viva no coração da pessoa, que dá sentido à vida da pessoa e sacia a sede de felicidade e da verdadeira vida para as pessoas. E essa disposição, isso é o desejo de cada um. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água. Eu quero essa água viva. Esse aspecto, meus irmãos e irmãs, está muito ligado ao batismo. Ao sermos mergulhados na água batismal, nós vemos também que nós somos mergulhados em Cristo, porque cremos nele, e ao mesmo tempo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo encontramos nele a vida, a água viva, que queremos segui-lo. Porém, é necessário que nós, ao sermos batizados, também sejamos aqueles que renovam suas vidas, reconhecendo os seus pecados, para vir uma nova vida. É isso que acontece com a mulher. Vai chamar teu marido e volta aqui. Ela diz: eu não tenho marido. E a resposta vem logo na hora. Realmente tem razão. Já teve 5, e o que está agora com você não é teu marido. E a mulher, então, se vê iluminada na sua vida. Vejo que és um profeta. E ela tenta entrar em discussão. Vocês, judeus, dizem que é para adorar em Jerusalém, lá no monte. E nós dizemos que é aqui que devemos adorar esse monte onde nós estamos. Jesus responde logo: devemos adorar a Deus em espírito e verdade.
Né? Vós adorais a quem não conheceis, nós adoramos que conhecemos. Né? Mas está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E ela vai lembrar, o Messias vai nos ensinar isso tudo. E Jesus se identifica, sou eu que falo contigo. Com clareza, Jesus fala que ele é o enviado do Pai. Ele é o Messias. Não é? Chegam os discípulos nessa hora, perguntam o que estava acontecendo, ele falando com a mulher samaritana, ou seja, vencendo obstáculos e diferenças, não é? E, ao mesmo tempo, ela sai para contar como a sua vida foi iluminada. Ela que tem essa sede de uma água viva e que enxergou a sua vida, ela sai para contar para a cidade toda. Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Ela começa a perguntar se o Messias tinha chegado. E o povo vai ao encontro de Jesus, porque justamente as pessoas têm sede dessa nova vida. E Jesus aos discípulos disse que tem um alimento que eles não conhecem, que é justamente fazer a vontade do Pai que está nos céus. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é? E vejam, é importante estar atento, porque vem a colheita, e é necessário olhar, levantar os olhos e ver os campos, pois estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário, recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Ou seja, está vendo, chegou o tempo em que Jesus começará a colher, no fundo, dar a sua própria vida por todos nós. Mas é interessante, meus irmãos e irmãs, é o finalzinho do texto do Evangelho. Vieram muitos samaritanos para ouvir falar com Jesus, devido ao testemunho da mulher. Eles vieram ao encontro e ali permaneceram com Jesus. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente Salvador do mundo. A busca do ser humano, da água viva, da felicidade, a busca de tentar compreender a sua própria vida e seus próprios pecados, ao mesmo tempo, faz que o encontro com Jesus Cristo, essa fonte de água que brota para a vida eterna, que ilumina a própria vida e que, ao mesmo tempo que nós podemos até chegar a Jesus por testemunho de outrem, por várias razões secundárias, no entanto, ao encontrá-lo, já é por causa dele, em Cristo, que nós caminhamos e aceitamos. Já não é por tua causa, lembrava para a mulher, mas nós mesmos vimos e ouvimos que ele é o Filho de Deus. Essa é a nossa missão durante a Quaresma. Vivemos o nosso batismo, a vida cristã, e testemunhamos que nós cremos em Jesus Cristo, quem nós ouvimos e aceitamos como Senhor. E, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse final de semana lembra para nós que, por isso mesmo, nós fomos justificados pela fé. Estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ele deu a vida por todos nós, para que nós tivéssemos a vida. A esperança não decepciona. Também nós, meus irmãos e irmãs, durante esse tempo da Quaresma, ao renovarmos a nossa vida batismal, com a confissão, com a renovação das promessas batismais, com a caminhada cristã, que nós estejamos encontrando em Cristo a água viva, a nossa felicidade, a alegria, a iluminação da nossa própria existência, e ao mesmo tempo que nós precisamos ver que é por causa dele que nós caminhamos. Outras pessoas tiveram a oportunidade de nos ajudar com o seu testemunho, mas quanto mais nos aproximamos de Cristo, nós encontramos a verdadeira vida nele, e nós nos tornamos suas testemunhas hoje e sempre. Que assim seja esse tempo da Quaresma, que nós aproveitemos cada instante,
Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.